Pronto. Então, eu quero oficialmente, né, desejar bom dia, dar as boas-vindas. Dizer que é uma alegria a gente estar aqui, percorrer essa jornada aí dos 8 encontros e ter a alegria de começar esse 8º e último encontro, tá? Eu queria começar dando alguns avisos, falando de como a gente vai funcionar hoje, tá? Eu vou fazer essa fala para vocês sobre resiliência e violência sexual, né? Que eu espero que vocês possam valorizar, possam achar interessante e pertinente, somando aí, né, ao conteúdo tão maravilhoso que a gente já teve ao longo desses encontros. Após, a gente vai fazer uma parada de meia hora, né, 25 minutos, para que vocês possam responder ao formulário do pós-teste, tá? Então, lá no primeiro dia da intervenção, vocês responderam ao primeiro formulário, né? E a ideia agora é que vocês respondam a esse segundo, né? Então, é possível responder no celular, é possível responder no computador, mas a gente deixou aí justamente esse tempinho de hoje dedicado a isso para que vocês não se ocupem fora daqui e para que, obviamente, a gente tenha garantia de que o maior número de pessoas possível vai responder, tá? O que a gente está querendo com isso, né? Com aquele instrumento, aquele conjunto de instrumentos aplicados antes do início da intervenção e agora, a gente está tentando justamente buscar evidências, né? Coletar evidências do que funcionou bem, do que não funcionou, e de que impacto realmente vocês percebem na intervenção sobre vocês, tá? Então, esse é o nosso planejamento. Depois a gente volta, né? E aí a gente queria fazer um momento assim de encerramento com vocês, de partilha breve, e também o sorteio de 2 livros, né? Eu adquiri os livros pensando em vocês, são livros super interessantes, pertinentes e atuais. Vocês conseguem ver aqui? Esse primeiro livro é um livro organizado pela professora Luísa Abigzang, que foi quem abriu a nossa capacitação, fala sobre violências contra crianças e adolescentes, tá? Eu acho que eu fiz o prefácio desse livro, eu não tenho certeza, mas eu não quis nem abrir e tirar o plástico para quem for ganhar, mas eu acho que eu fiz o prefácio desse livro. O segundo livro, né, é um livro desse ano, recentemente publicado pelo grupo da Luísa, né? Eu só fazendo propaganda do livro da Luísa, que é um livro organizado pela Júlia Zamora e pela Luísa Bigzang, né, do GPE-VVIC, que chama Contribuições da Psicologia para o Enfrentamento à Violência contra Mulheres, tá? Então, são 2 livros bem interessantes. Eu fiquei bem surpresa como esse livro está carinho. Então, vale a pena aí concorrer a esse sorteio maravilhoso no final da capacitação, tá? E aí, é essa a nossa programação. Faça uma fala, tempo para perguntas, obviamente um tempo mais curto para isso, meia hora para vocês responderem aí ao formulário de pesquisa e o encerramento nosso com o sorteio dos livros. Acho que é muito digno para acabarmos, né, esse processo que temos vivido. Micaela, você pode projetar, por favor? Posso sim. A gente vai fazer o sorteio pela lista de presença, né? Então fiquem atentos aí à lista de presença, ali pelas 9h30 eu coloco, tá? Ok? Então a Micaela está projetando, eu fiz uma fala intitulada Resiliência e Violência Sexual, tá? Resiliência em crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Então, o objetivo é olhar um pouco para isso, né? Então, muitos de vocês talvez saibam, né, que no Les Plexus, um construto teórico bastante importante com o qual a gente trabalha é a resiliência, né? Então, a gente tem estudado vários contextos de vulnerabilidade social
mas extremamente preocupados, né, desejosos de entender como é que as pessoas que vivenciam essas situações de vulnerabilidade social e de vulnerabilidade ao desenvolvimento têm manejado aí com essas situações para conseguir sobreviver, para conseguir navegar a sua vida, né, que é um termo aí que a literatura americana utiliza muito, tá? Então eu espero que vocês... Teu microfone está ligado, querida. Vou tirar aqui. Tá, mas já está projetando, né? Sim, eu tirei, Micaela, o seu som, tá? Obrigada. Então vamos lá, pode passar o slide, Micaela, por favor. A gente viu ao longo das falas dos participantes, né, gente? Sobretudo, era esperado que a fala da Priscila Lawrence, né, trouxesse isso, as consequências da violência sexual, tá, para as crianças e adolescentes. A gente sabe que a literatura, né, tem descrito, e obviamente vocês conseguem ver isso na prática de atenção, né, prestada por vocês no cotidiano dos serviços, uma série de adversidades, de riscos e de agravos à saúde dessas crianças e adolescentes, tá? Muitas dessas consequências são imediatas à situação da violência sexual, muitas aparecem um tempinho depois, outras vão aparecer na vida adulta dessa criança e da adolescente, né? Na verdade, enquanto ela já é um adulto, né? E não mais criança e adolescente. E aí você percebe que esses riscos, né, à saúde, essas consequências negativas, elas afetam diferentes âmbitos da vida das crianças. Então, a gente tem uma lista enorme de psicopatologias, né, de transtornos aí à vida dessas crianças que são listadas. As principais delas são essas que eu listei, não é? E que os convidados foram falando ao longo da capacitação. Então, o percentual de TEPT realmente nessa população é altíssimo, os indicadores e os sintomas de depressão, de ansiedade, de comportamento agressivo, de abuso de substâncias, né? Mas isso também muitas vezes casados com questões como uma autoestima e uma autoimagem extremamente negativa, um sentimento de culpa muito forte, de desvalia pelo que aconteceu e pelo que aconteceu a partir da denúncia também, né? Que muitas vezes reverbera, né? Nesse isolamento social que muitas crianças e adolescentes vivenciam, nesse sentimento de estigma também, né? Então, muito relacionado a se sentirem culpadas, como eu já falei. Uma outra questão muitíssimo discutida na literatura é essa probabilidade muito grande de que crianças e adolescentes vítimas de violência sexual na infância venham a ser vítimas de violência por parceiros íntimos no futuro ou de novas violências sexuais por outras pessoas, tá? Então, há aí, de fato, uma predição, uma probabilidade alta dessa revitimização, tá? E, de uma forma geral, são listados uma série de problemas em relações interpessoais, tá? Essa lista é alta, né, de consequências negativas ao desenvolvimento. Pode passar, Micaela. No entanto, é importante a gente entender que essas reações e o nível, né, dessas psicopatologias ou dessas questões psicossociais negativas que essas crianças e adolescentes sofrem, gente, elas não são uniformes, né? Elas variam muito de indivíduo para indivíduo, tá? Eu lembro muito bem, né, que tanto a Luísa quanto a Priscila trouxeram uma ideia de que inicialmente a literatura sobre violência sexual relacionava, né, essas variações simplesmente à intensidade da violência, né? Não sei se vocês lembram disso, né?
No entanto, felizmente, né, a observação, a escuta dessas crianças, o atendimento clínico e a realização de pesquisas nos foi mostrando que tem uma série de outros fatores tão importantes quanto a dinâmica da violência e a intensidade da violência, que é importante da gente colocar na balança quando a gente for entender que impacto é esse que essa violência gerou sobre essa criança e esse adolescente, tá? Então, um aspecto muito importante que eu quero frisar a atenção de vocês, né, é que a gente não nega as consequências negativas que a situação de violência sexual potencialmente traz ao desenvolvimento dessas crianças, mas a gente tem que entender que cada criança responde diferente à situação de violência sexual vivida, tá? Isso passa por aspectos relacionados à dinâmica da violência, por aspectos relacionados a características individuais da criança, mas, sobretudo, a aspectos relacionados ao enfrentamento dessa violência, tá? Seja por parte da família, seja a partir dos equipamentos de assistência a essa criança, tá? Então, é uma compreensão, né, sistêmica que a gente diz dessa situação de violência sexual e dos seus impactos tem que incluir aspectos da violência por si, tem sim, tá? Mas a literatura tem mostrado que isso cada vez menos, tá? Para onde a gente tem que virar mais o nosso olhar? A gente tem que virar mais o nosso olhar para características individuais dessa criança, para características familiares e para a característica da rede de apoio dela, tá? Essa mistura de ações ou de falta de ações é quem vai dar aí no fim um resultado, não é? Que vai dizer se essa criança vai desenvolver mais ou menos consequências negativas, mais ou menos o enfrentamento positivo também da situação de violência sexual, tá bom? Volte, por favor, Micaela. É importante que a gente considere, né, estudando essas vítimas de violência e estudando também pessoas que vivenciam outras situações de vulnerabilidade ao seu desenvolvimento, que a gente está sempre encontrando pessoas que conseguem superar essas consequências traumáticas, né? E seguir as suas vidas, tá? Os estudos de resiliência começaram ali na década de 70, né? E começou justamente porque os pesquisadores, desenvolvendo estudos longitudinais, né? Estudos de segmento de muitos anos, então eles começavam muitas vezes a acompanhar crianças no ventre, né, crianças enquanto os pais estavam grávidos, né, e acompanhavam essas crianças na infância, na primeira, segunda, terceira infância, adolescência, vida adulta, estudos longitudinais aí de 40 anos de duração, e viam e tentavam estabelecer diferenças, né? Primeiro eles constataram que crianças filhas, né, de pais que vivenciavam situações adversas semelhantes tinham resultados desenvolvimentais diferentes, né? Algumas desenvolviam psicopatologias, outras não, algumas se envolviam, né, na criminalidade, outras não, no uso de drogas, outras não. Então, isso começou a despertar a atenção dos pesquisadores sobre o que estaria ocorrendo aí para levar a esses resultados diferentes, né? Foi quando os pesquisadores começaram a olhar para isso que esse conceito de resiliência foi sendo criado, foi sendo desenvolvido, tá? Em linhas gerais, esse conceito de resiliência, ele quer justamente entender por que pessoas submetidas a situações de adversidade, né? E como essas pessoas submetidas a situações de adversidade semelhantes conseguem alcançar aí, né, resultados desenvolvimentais diferentes, né? Por que que umas parecem sucumbir
na doença, na psicopatologia, né? Em níveis de inserção social que não são socialmente aceitos, né? Por exemplo, o envolvimento com crime, o uso de substâncias, e outras não. Outras parecem manejar isso de uma forma mais positiva. Tá? Então, em linhas gerais, os estudos de resiliência querem entender um pouquinho o porquê disso. Tá? Pode passar, Micaela, por favor. A gente diz, gente, que resiliência, essa é um slide, né? Bem importante da aula de hoje. Resiliência é um processo desenvolvimental que abrange duas coisas. Primeiro, uma adaptação positiva, tá? E, em segundo lugar, um contexto de adversidade significativa. Esses dois elementos são extremamente necessários e fundamentais para a gente tentar entender resiliência. Eu só posso falar de resiliência se eu tiver um contexto de adversidade significativa. Então, sem a diversidade, eu não posso falar em resiliência, tá bom? Mas também, se eu não tiver a presença de uma adaptação positiva, eu também não posso falar em resiliência, tá? Vocês percebam que eu uso a palavra processo dinâmico para falar de resiliência. O que significa isso? Significa que a criança e adolescente que você atende pode demonstrar processos de resiliência em um determinado momento da vida dela e em outros não, e em determinadas dimensões da vida dela e em outras não. Tá? Então, você vê crianças e adolescentes, não é? Que mesmo tendo sido vítimas de uma situação de adversidade significativa, né? Vamos citar o que a gente está estudando, que é a violência e o abuso sexual, por exemplo, não tem déficits escolares, né? Ele continua demonstrando uma adaptação escolar positiva. No entanto, é uma criança que pode ser uma criança que muitas vezes demonstra uma agressividade com o outro muito grande, uma agressividade especialmente para com figuras masculinas, por exemplo, né? Ou de repente pode ser um adolescente que tenha muitas questões relacionadas à sexualidade, ao estabelecimento de relações íntimas positivas, ou pode ser também uma criança e um adolescente que revitimize outros, não é? Com atos semelhantes, tá bom? Então, essa questão é importante. Resiliência é um processo e é dinâmico, ou seja, a pessoa não precisa demonstrar isso em todas as dimensões da sua vida e certamente isso não é no mesmo nível em todos os momentos da vida dela, tá? Pode ter momentos, não é, em que essa vulnerabilidade apareça com mais força e pode ter momentos que ela demonstre, não é, estar mais fortalecida e isso repercuta na vida dela, tá? Pode passar, Micaela, por favor. Tem uma discussão imensa teórica sobre o que seria essa adaptação positiva, tá? Eu não vou entrar nisso aqui. Eu vou dizer um pouco qual é o lado da literatura que a gente tem trabalhado, tá? Que é o mais consensual também entre os teóricos, tá? É a ideia de entender essa adaptação positiva como ausência de psicopatologia e como cumprimento de tarefas desenvolvimentais importantes, né? A gente sabe que cada etapa do ciclo vital está ligada ao cumprimento de tarefas desenvolvimentais importantes, né? Então, de um adolescente, por exemplo, se espera uma diferenciação maior das figuras parentais, um engajamento no grupo de pares, né? O estabelecimento de relações afetivas e íntimas, né? A gente espera também que essa adolescente comece a vislumbrar um pouco a sua perspectiva de futuro, tá? Se eu começo a perceber que essas coisas estão muito confusas para esse adolescente, né? Ou de fato ele não está conseguindo cumprir isso que se espera dele, isso é um sinal de alerta de que eu preciso dar um pouco mais de atenção,
tá? No entanto, a gente lembra, não é, gente, que o que é considerado uma tarefa desenvolvimental específica, isso varia muito de classe social para classe social, isso varia muito de país para país, de nível cultural para nível cultural. Então, a gente pode, né, inclusive dizer que muitas vezes as expectativas acadêmicas que a gente tem com relação aos nossos filhos são um pouco diferentes das experiências acadêmicas que a gente tem de uma criança em situação de vulnerabilidade que a gente atende. Vocês não concordam? Então, é muito importante que a gente considere, mais do que, obviamente, a nossa expectativa, não é? Qual é a expectativa daquela família, qual é a expectativa daquela criança. Então, por exemplo, quais são, né? Quais são os critérios de sucesso desenvolvimental e de cumprimento de tarefas desenvolvimentais, por exemplo, para uma criança em situação de rua, para uma criança no sistema socioeducativo, né? Pelo amor de Deus, eu não estou querendo nivelar por baixo, tá certo? Mas eu estou tentando refletir com vocês para a importância de valorizar o que para esses grupos é valoroso e da gente não pressupor não pressupor critérios nossos, não é, para outros grupos sociais. Vocês me entendem? Tá certo? É essa ponderação que eu estou tentando fazer aqui, tá? A gente também se pergunta, né, se essa adaptação positiva é em uma dimensão só da vida. A literatura tem chamado isso de uma resiliência relativa, né? Então, isso que eu falava para vocês, então a pessoa tem um ótimo desenvolvimento acadêmico, mas em outra dimensão da vida fraqueja mais, tem uma ótima vinculação com a arte, expressão artística, mas em outras dimensões fraquejam mais. Ou se, para falar de resiliência, a gente precisaria aí que o máximo de dimensões da vida dessas pessoas estivesse coberta, tá? Nós trabalhamos com uma visão mais relativa da resiliência, não é? Que é essa dimensão que tenta realmente valorizar o mínimo que essa pessoa consegue demonstrar, tá? Então, dentro do que aquilo da vida dela é importante, o que ela consegue demonstrar como um sinal de saúde, como um indicador positivo diante de toda aquela situação que ela vive, tá? Pode passar, Micaela, por favor. Eu falava para vocês, né, dessa dimensão de resiliência como processo dinâmico, e aqui a gente avança em algo que é muito precioso para a gente nos estudos de resiliência, que é a ideia que, para falar de resiliência, eu preciso entender processos interacionais que acontecem em diferentes âmbitos da vida dessa pessoa, tá? Então, eu tenho processos que são mais no âmbito da pessoa mesmo, mais processos individuais. Eu tenho processos que envolvem a minha relação com a minha família, e aqui eu já queria chamar a atenção de vocês, né? Que quando eu estou falando de família aqui, eu não estou falando só do núcleo familiar, nem muito menos de consanguinidade, tá certo? Eu estou falando de família como o que aquela pessoa considera família, tá? Então, se uma vizinha é muito importante a ponto dela incluir na família, essa vizinha vai ser considerada família, tá? E não só, né, variáveis individuais, familiares, mas também processos que envolvem o nível comunitário, tá? Essa visão esqueçam tudo que eu vou falar na aula de hoje, mas não esqueçam que resiliência tem a ver com características individuais, familiares e comunitárias, tá? Qual é o nosso papel como rede de apoio? Tentar identificar nesses diferentes âmbitos o que é que está enfraquecendo ou fortalecendo processos de resiliências. Que características no nível do indivíduo, da família e da comunidade
estão enfraquecendo, fragilizando, vulnerabilizando, ou o contrário, que características no nível do indivíduo, da família e da comunidade o estão fortalecendo, tá bom? Pode passar, Micaela, por favor. Uhum. Ok, ok. A Carla, né, falando essa coisa de algumas mães que não conseguem sequer lembrar a data de nascimento. Seria isso por si só um sinal de negligência? Absolutamente. Tá certo? Absolutamente. Então, isso pode estar relacionado a uma situação de estresse pós-traumático, né, a um trauma. Lembrar do nascimento dessa pessoa é uma coisa ruim, né? Isso pode estar relacionado a questões cognitivas, tá certo? Isso pode estar relacionado a questões cognitivas, inclusive, de organização temporal, tá? Isso pode estar relacionado a um estresse psicossocial que impede essa minha organização cognitiva também, tá? Então, muito cuidado, não é? Ao relacionar esse tipo de coisas, muitas vezes, a uma negligência ou uma falta de vínculo com essa criança, tá certo? Isso eu preciso ter cuidado, tá? É, essa visão que relaciona e que mostra a importância da gente ver a resiliência, não é? Como um processo que envolve múltiplas dimensões, indivíduo, família e comunidade, é uma visão que a gente chama de ecológica e sistêmica da resiliência, né? Tem um teórico que a gente estuda, que é o Bronfenbrenner, né? Que o Bronfenbrenner ele é muito conhecido por esse esqueminha aí que eu mostro para vocês. Vocês conhecem as bonecas russas, que são aquelas bonequinhas uma dentro da outra, né? Então, a gente tem uma grandona e você tira, tem outra menor dentro e assim sucessivamente, né? Até você chegar em uma única bonequinha lá dentro. Bronfenbrenner diz que o desenvolvimento humano pode ser feito uma analogia com isso, né? Então, eu, Normanda, não é? Estou inserida em uma série de contextos e esses contextos exercem influências sobre mim. Esse contexto, tanto é o meu contexto mais imediato, então as relações que eu estabeleço com a minha família, no meu local de trabalho, quanto as relações que eu estabeleço, não é? Com a minha comunidade, com os grupos que eu participo, e as influências que o contexto maior, macropolítico, social, cultural, exercem sobre mim. Tá? Então, o fato de eu ser nordestina, o fato de eu ter nascido no Brasil na década de 80, não é? Então, tem uma conjunção aí cultural que exerceu e continua exercendo influências sobre mim, tá? Então, é por isso que eu tenho pedido, né? E a literatura, obviamente, nos pede que a gente não tire essa normanda do contexto, né? A gente não tire quem quer que seja dos nossos contextos desenvolvimentais, mas que a gente ouse olhar para essas pessoas, né? Nessa dimensão de múltiplos níveis, né? Entendendo não só a relação dela nos contextos mais imediatos onde ela está, então, na família, na escola, mas também a relação que ela estabelece com os equipamentos sociais, por exemplo, que vocês estão, e com contextos outros, né? Que às vezes ela nem está, mas que exerce influência sobre ela, tá? Pode passar, Micaela, por favor. Para a gente entender resiliência, gente, tem duas palavrinhas que são importantes, né? E que são fundamentais. Uma delas é fator de risco e a outra é fator de proteção, tá? E a outra é fator de proteção, né? Eu preciso só ficar ligada aqui. A Patrícia mandou. Eu vou colocar para vocês o link da presença, tá? Vocês podem ir assinando, por favor. Hoje a gente está jogando nas duas, né?
posições, e a Micaela ali na outra. Então, ó, fator de risco, né? Fator de risco é tudo aquilo que aumenta a probabilidade de alguém apresentar um problema físico, psicológico e social, tá? Eu vou mostrar um slide na sequência em que a gente vai poder ver uma série de fatores de risco para a violência, né? A literatura já escreveu por A mais B que as pessoas elas têm graus diferentes de risco, não é? Para vivenciar a violência. Então, por exemplo, é mais do que sabido que crianças vítimas de deficiência têm maior probabilidade de serem vítimas de violência, que as meninas são mais vítimas de serem vítimas de violência sexual. Então, ser menina, ser vítima, possuir alguma deficiência, no caso, é um fator de risco para a violência sexual. Por quê? Porque são condições que aumentam a minha probabilidade de vivenciar uma consequência adversa para o meu desenvolvimento, tá certo? O fator de proteção, gente, ele cumpre aí um papel diferente, tá? Enquanto o fator de risco aumenta a probabilidade desse problema físico acontecer, o fator de proteção é justamente aquilo que modifica essa probabilidade negativa, diminui a probabilidade dessa consequência negativa acontecer, tá? Ela, como a gente diz, né? Ela melhora, ela altera respostas pessoais a determinados riscos de desadaptação, tá? Então, por exemplo, né, a gente já viu aqui na fala de mais de uma pessoa que a credibilidade ao relato da vítima é um dos fatores de proteção mais fortes na situação de violência sexual. Por quê? Porque se provou que naquelas crianças e adolescentes em que essa credibilidade mais aconteceu ou que aconteceu mais rapidamente, tendem a ser crianças que demonstram melhores resultados, mesmo tendo sido submetidas à violência sexual. Então, tendem a ser crianças que vão demonstrar menos sintomas psicopatológicos, menos dificuldades de relacionamento e outras questões relacionadas ao seu desenvolvimento, tá bom? É imprescindível, não é? Como eu já falei uma vez e eu repito, que ao olhar para uma criança ou uma família em situação de violência sexual, eu tento identificar quais são os fatores que estão vulnerabilizando mais essa família e quais são os fatores que potencialmente podem fortalecê-la mais, tá? Como é que essa balança ela funciona para cada uma dessas famílias, tá? Falar uma coisa com vocês, quem quiser ligar a câmera, viu? Eu vou achar ótimo olhar para as carinhas de vocês e saber como é que essas coisas estão ecoando, tá? Então, quem quiser ligar, fique à vontade. Não vou olhar para as olheiras, viu? Porque olheiras eu tenho para dar e vender, tá certo? Vamos lá para frente, Micaela. Esse esquema aqui é um esquema ótimo, né? Eu fiz esse esquema para uma live que eu fiz um tempo desse. Coloquei nesses slides, vocês vão poder olhar isso com atenção. Mas aqui eu quis listar, por exemplo, alguns fatores que favorecem a violência no contexto familiar, né? Então, por exemplo, no nível do indivíduo, sexo, raça, orientação sexual da criança e do adolescente, né? Então, esse conceito de interseccionalidade, né, que a gente tem falado muito. Então, é sabido, não é? Que pessoas de orientações sexuais não heterossexuais são de vulnerabilidade para uma série de questões no seu desenvolvimento, né? Então, não adianta olhar para as pessoas como se elas fossem iguais nesse sentido de potencialidade para a violência, né? Existem grupos, sim, que têm muito maior probabilidade de serem vítimas dessa violência, né? Não por questões internas ao grupo, isso é importante que se diga, mas pela forma como essa condição de diferença desse grupo é desvalorizada pela sociedade, né? O coloca numa situação de desprivilégio, né?
e, consequentemente, potencializa o risco. Como eu falei, a dependência física da criança, um outro fator de risco importante é a dependência química dos cuidadores, tá? Autoestima e autoimagem enfraquecida, a situação de desemprego. No nível da família, a transgeracionalidade da violência é um fator de risco importantíssimo. Estilos parentais negligentes ou autoritários, né? Então, ou sufoca demais pelo controle, pelo poder e pela falta de afeto, ou deixa tudo laissez-faire, né? Então, faço o que quiser, então eu não tenho essa supervisão parental, né? Não tenho esse apoio parental. Isso costuma, sim, ser relacionado a situações, né, de maior vitimização. Fragilidade de comunicação e de expressão emocional entre os membros, alta hierarquia de poder, né, que em geral está ligado a uma baixa coesão familiar, então você tem vínculos familiares, afetivos e de cuidados muito fracos, né, muito tênues entre essas pessoas. Isolamento das famílias, né? Então, muitas vezes você vai observar algumas famílias e vê que são famílias extremamente fechadas em si mesmas, com pouco ou nenhuma articulação com a rede de apoio, né? Muito refratária ao olhar e à troca com outras famílias. Então, isso é uma cilada fortíssima, né? Que muitas vezes permite a existência desses segredos familiares que perduram por anos, tá? E em termos de sociedade e cultura, né, que seria esse último nível lá que cerca aquele indivíduo na figura que eu mostrei do Bronfenbrenner, a gente tem valores sociais e culturais, historicamente, que nos constituem, né, que constituem a nossa civilização, como, por exemplo, o patriarcado, o machismo, né? A aceitação cultural da punição física, a banalização da violência, essa coisa da sexualização precoce, né? Então, vender o Brasil como terra de mulheres, né, voluptuosas, de biquíni, isso pode, né? Mas isso, outras coisas não podem. Opa, não é bem assim, né? Essa mensagem ela também permite outras incompreensões e abre espaço para outras coisas, né? Abre espaço para o turismo sexual, abre espaço, né, para a adultização precoce das crianças, para a sexualização precoce, tá? Uma outra coisa presente, né, nesse nível macrocultural é a cultura da impunidade e também a desvalorização dos direitos da criança e do adolescente. Tá? Então, para cada situação de violência, a gente poderia fazer uma análise como essa, né? Para cada família que a gente atende, a gente poderia fazer uma análise como essa. Que fatores no nível do indivíduo, da família, da sociedade, da cultura, o fragilizam ou a fortalecem, tá? Pode passar, Micaela, por favor, né? Cuidado com distorções com relação ao conceito de resiliência, tá? Quando eu digo que resiliência é um processo dinâmico, eu estou tentando apagar a ideia de que resiliência é uma característica individual e está relacionado a traços de personalidade, tá? Então, eu como psicóloga, eu como profissional de saúde ou de um equipamento de assistência social, não posso entender resiliência como um traço de personalidade que algumas crianças vão ter e que outras não vão ter, tá? Quando eu fizer isso, eu vou estar negando tudo aquilo que eu venho falando até agora, que resiliência é multidimensional, envolve características individuais, familiares e da comunidade, e que é um processo e que é dinâmico, ou seja, muda ao longo do tempo, muda na vida da pessoa, a depender da situação de adversidade que ela está, a depender do apoio que ela estiver tendo, tá certo? Então, por favor, não limitem resiliência a uma característica de personalidade, tá? Outra coisa importantíssima, né, que quando eu estiver falando de resiliência,
e vocês como profissionais, né, vocês não devem trabalhar para exterminar tristezas e frustrações, né? Então, eu consigo trabalhar para promover resiliência e acolher a dor e o sofrimento dessa criança e dessa família, tá? Tristeza, gente, frustração, elaborar o trauma, isso é constitutivo do humano. E eu não posso trabalhar resiliência sem ser tocando nessas coisas, tá certo? Quando eu digo assim, a resiliência tem a ver com um processo de superação de adversidades, eu não estou querendo negar esse outro lado, tá bom? Essa é uma visão extremamente importante, né? Sob pena da gente evitar cair na visão, né, de resiliência como super-homens, super-mulheres, que é uma ideia que definitivamente não nos leva a lugar nenhum, tá? Então, resiliência, ela não é uma capacidade extraordinária, né? Não é uma capacidade que eu digo assim, né? Fulano tem e cicrano não tem, né? Às vezes eu me preocupo muito, né, com aqueles exemplos, né, que às vezes vem até nos livros de resiliência, assim, fulano era criança em situação de rua, conseguiu se formar, né? Eu me preocupo muito com essas visões, né? Ou então ele era catador de material reciclável, né? E hoje ele é doutor, né? Muitas vezes essas visões elas nos levam a uma concepção errônea de resiliência, tá certo? Resiliência não é uma capacidade extraordinária que algumas pessoas têm e que outras não têm, né? Eu gosto muito do texto de um livro que uma autora que a gente estuda muito traz, que A Resiliência é uma mágica ordinária do cotidiano, tá certo? Resiliência, gente, pode ser isso que você está acionando agora para estar aqui nessa capacitação quando você está com alguém doente, muito importante para você, quando você acabou de passar por uma situação de luto muito importante, ou de repente quando você vivenciou uma situação de violência na sua história e hoje você trabalha com isso, tá certo? Então eu estou falando de uma mágica que é do cotidiano, que é dessa nossa negociação cotidiana, tá? E não um privilégio de pessoas especiais, tá? Ela não é privilégio dos mais fortes e competitivos, e não desconsidera limites subjetivos. Absolutamente, ela não desconsidera limites subjetivos. Eu posso, por isso que é tão importante o conceito de dinamicidade, né? Aquela criança, ela vinha bem, 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 mas aí, ó, a rede de apoio caiu, tá certo? Uma determinada pessoa que era muito importante para ela faleceu, essa menina teve uma crise tremenda, né? Está no fundo do poço. Então, a gente não desconsidera limites subjetivos. Não é possível puxar, puxar, puxar até o infinito. A nossa capacidade de resiliência, ela é limitada, tá certo? Daniele quer falar? Bom dia. Sobre a resiliência, que a gente vê muito, né, nos discursos de meritocracia, né, muito relacionados individuais, muitas pessoas pregam isso até com o intuito de explorar um pouco as pessoas a respeito do tema. Uhum. Essa pergunta é ótima e eu vou responder na lata, Daniele, tá? Se uma pessoa se diz estudiosa de resiliência e trata a resiliência remetendo à meritocracia, ela não sabe nada de resiliência, tá certo? Se outra pessoa faz uso de resiliência nesse sentido, ela pode estar usando de má fé, tá? Percebam que eu gasto todo o meu inglês com essa introdução falando de resiliência para vocês, que é justamente para quebrar com essas incompreensões acerca dessa ideia de resiliência como meritocracia, tá certo? O que é que eu estou o tempo inteiro falando para vocês?
características individuais, características familiares e características comunitárias. Resiliência é, sobretudo, relação. Se eu não tiver outras pessoas que me ajudem, eu não vivencio processos de resiliência. Sem suporte afetivo, social e comunitário, eu não sou capaz de sobreviver a nenhuma adversidade. A gente não é capaz de se tornar gente sem isso. Quanto mais de sobreviver a adversidades, tá certo? Então, eu adorei a sua pergunta, mas fiquem atentos. Quem relaciona resiliência à meritocracia, a ideia, né, de vai lá, você consegue, você pode tudo, essa pessoa não sabe nada de resiliência, tá certo? Pode passar, Micaela, por favor. Então, a gente não pode propiciar situações que extrapolem a capacidade individual, né, de suportar as cargas da vida e que ofereçam risco para a saúde. Não podemos, tá bom? Resiliência não é invulnerabilidade ou resiliência absoluta às adversidades. Então, o conceito inicial de resiliência, né, veio lá da física e tinha a ver com um material que, quando submetido a uma pressão muito forte, recobrava o seu estado de equilíbrio anterior, né? Isso deu uma confusão tremenda quando foi transposto para a psicologia, porque ser humano nenhum volta a estado anterior de desenvolvimento, tá certo? A nossa vida é um constante transformar-se, né? Então não tem como eu passar por uma situação de adversidade e isso não gerar algum impacto na minha vida, tá bom? O que vai acontecer? A gente vai trabalhar para que esse impacto seja até positivo, seja o mais positivo possível, né? Para que o dano, né, daquela adversidade sobre mim, as consequências daquela adversidade sobre mim sejam as menores possíveis, mas alguma coisa, em algum nível, eu vou sentir, tá certo? Eu não preciso sentir toda aquela lista de sintomas que eu listei no primeiro slide para vocês, mas alguma coisinha é esperado que aquela situação de violência sexual afete em mim, tá certo? Prioriza-se a perspectiva individualista, né? Sendo a resiliência vista como competências individuais das pessoas. Então, isso tem a ver com a sua observação sobre o conceito de meritocracia, né? Então, show para isso, nada a ver, tá? E nem podemos também sustentar um discurso de conformidade ao sucesso prescrito por normas sociais vigentes, né? Aquele discurso de relativização que eu pedi a vocês para a gente considerar em cada contexto de vida que a gente trabalha o que de fato é considerado sucesso, o que de fato é uma tarefa desenvolvimental importante, tá certo? Por exemplo, né, conquistar 1 milhão até 30 anos, né? Tem cada vez mais jovens trabalhando essas metas de vida, gente, né? Conquistar esse 1 milhão, conquistar, ou que não seja 1 milhão, mas um apartamento, um curso superior, uma qualificação muito alta, até um período da vida. E daí? Isso é valor para quem? Para que grupo social? A que custo? A que custo na vida de uma pessoa, tá? Vamos passar, Micaela, por favor? Tá? Importantíssimo. Talvez essa parte seja a parte mais dirigida aí para o contexto de violência sexual, tá? Quais são os fatores de proteção que a literatura tem mais descrito como estando relacionado às situações de violência sexual, tá? Tem vários estudos amplos de revisão da literatura internacional, né? Eu queria que vocês tivessem consciência que o que eu estou trazendo aqui para vocês, gente, é fruto de pesquisas internacionais e nacionais sobre o tema, de gente muito capacitada, estudos metodologicamente muito robustos, não é? Então, esses estudos vão listar uma série de fatores de proteção
que têm sido verificados na vida de crianças e adolescentes em situação de violência sexual, tá? A gente faz isso como? Muitas vezes olhando crianças e adolescentes após a situação de violência sexual, ou também de estudos que olham adultos que passaram por situações de violência sexual na infância, tá? Vamos aí, Micaela, por favor. Em termos de características pessoais, tá? E aí, de novo, eu queria dizer que eu trago isso para vocês com base, não é, nesses grandes estudos de revisão de literatura, né? E em outros estudos mais específicos que olharam para essas crianças e adolescentes. Em termos de características pessoais, tá? É provado que sim, não é? Existem algumas características cognitivas, né, de inteligências e aptidões que são sim relacionadas positivamente a processos de resiliência, tá? É sim provado que crianças e adolescentes que têm um sentimento de autoeficácia e de autoestima tendem a enfrentar a situação de violência sexual sofrida de uma forma mais positiva, tá? Como é que isso funciona na prática, né? Um aspecto decisivo e um fator de risco decisivo na vida das crianças e adolescentes e até mulheres adultas que vivenciam a violência sexual, gente, é a culpa, tá certo? Sentir culpa é um dos principais fatores de risco que estão mais relacionados ao enfrentamento negativo da violência sexual. Quanto maior culpa, mais o sentimento de desvalia, menor a autoestima, mais isso impacta negativamente a minha saúde. Maior a probabilidade de eu me sentir mais depressivo, ansioso, ter mais sintomas de TEPT, tá? Me envolver em dependências, em comportamentos de risco à minha saúde. Por isso que é tão importante que vocês trabalhem o sentimento de culpa da vítima, tá? O que é que os estudos reiteradamente mostram? Vítimas que atribuem a culpa do abuso ao outro, ao abusador, e não a si mesmas, demonstram mais processos de enfrentamento positivo da violência sexual, tá? Então, a gente tem que dar a César o que é de César. Trabalhem o sentimento de culpa e de desvalia da criança e do adolescente, tá? É um dos maiores preditores negativos dessa violência sexual na sua saúde, tá? Escutando mulheres adultas que vivenciaram situações de violência, também se corrobora isso, tá? Mulheres que foram elaborando e atribuindo essa culpa ao outro, ou seja, ao externo, e não a si mesmas, tenderam a enfrentar a violência de uma forma mais positiva, tá certo? O sentimento de fé e de esperança tem sido fortemente relacionado ao enfrentamento positivo, tá? Então, esperança em dias melhores, esperança de que aquilo não vai ser o evento definidor da sua vida, de que o abuso não lhe define, tá certo? Outras coisas lhe definem. O abuso é uma parte da sua vida e não a sua vida por inteiro, tá certo? Então, você tem muitas frases de sobreviventes do abuso falando disso, tá certo? Fé em alguma coisa transcendente, né? Não necessariamente vinculado a uma religiosidade específica, mas também vinculado a uma religiosidade específica, se isso for vivido de uma forma positiva, né? E não como algo que culpabiliza você, tá certo? E que te vitimiza, tá? Tem que ser algo no sentido dessa transcendência, de uma confiança em dias melhores, uma esperança em dias melhores, de que eu sou capaz de enfrentar isso, tá? Mas de uma forma positiva, né? Não culpabilizando, não revitimizando,
tá? Um locus de controle interno, que a gente diz, tá certo? São pessoas que, em geral, têm essa capacidade, essa força interna de querer sair da crise, tá certo? É isso que a literatura chama de um locus de controle interno. Então, eu boto na minha mão o sucesso da minha vida e não na mão do outro, tá? Mas eu preciso que vocês entendam que esse locus de controle interno, ele precisa ser sustentado, ele precisa ser apoiado. Então, não adianta nada eu estar disposto se eu não tenho uma família que me apoie ou uma rede que me apoie. Não adianta nada. Mas vocês também já devem estar cansados de ver casos em que a pessoa tem o apoio da rede, tem o apoio da família e falta esse algo individual, tá? Falta esse sentimento de autoeficácia. Então, a pessoa acha que não vai conseguir, a pessoa se acha um fracassado, tá? Outras características também individuais que estão relacionadas a esse enfrentamento mais positivo é a sociabilidade, a extroversão e aptidões sociais, tá? Uma coisa importantíssima, todas essas variáveis precisam ser vistas em contexto, tá? Então, só um exemplo, né? Extroversão pode ser um fator de proteção no contexto, em outro pode lhe colocar em risco, tá certo? A fé pode ser um fator de proteção dentro dessas condições que eu falava aqui. Em outra, não é? Se eu tiver só colocando a minha confiança em algo externo a mim e não fizer o que eu preciso fazer, não vai adiantar de nada eu ter fé, tá certo? Em termos comunitários, perdão, em termos familiares, o que é que a literatura tem dito, né? A gente precisa que essas crianças e adolescentes tenham uma relação próxima com pelo menos uma figura parental positiva, tá? Então, é assim, uma unanimidade nos estudos de resiliência com vítimas de violência sexual, mostrar a importância do suporte social da família. Basta a família existir? Absolutamente, porque muitas vezes o agressor está dentro dessa família. O que é que eu preciso? Eu preciso ter uma relação de qualidade com alguém que não foi o meu abusador, tá certo? Eu preciso que essa família acredite em mim, eu preciso que essa família me ofereça suporte, não é? Desde suporte afetivo, material, informacional, esses suportes são diferentes ordens, tá certo? E eu preciso me mostrar, gente, satisfeita com a qualidade desse suporte, tá certo? Então, não é algo do nível da ideia. Ah, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai. Não, não é isso. Eu preciso perceber a minha mãe e o meu pai como figuras protetivas, como figuras suportivas, tá? Então, essa parentalidade, ela precisa ser positiva, ela não pode ser revitimizadora, ela não pode ser culpabilizadora, né? E por aí vai, tá? Como eu já disse, essa família, ela não pode ser entendida só como o núcleo familiar mais imediato, mas ela pode e deve ser entendida nessa ligação com a família alargada, tá? Em termos extrafamiliares, em termos comunitários, né? Essa dimensão é justamente aquela, gente, que vai dizer respeito aos equipamentos sociais que vocês trabalham, tá? Então, é decisivo na vítima da vítima contar com apoios de adultos e organizações fora da sua família, tá? Muitas vezes a igreja tem esse papel, muitas vezes a escola tem esse papel, muitas vezes é a psicóloga do CREAS que tem esse papel, é a psicóloga do Aquarela, é a psicóloga do hospital que me atendeu, tá certo? Então, é aí que a gente entra, nesse suporte social e comunitário, vindo aí desses diferentes contextos que eu mencionei para vocês. Pode passar, Micaela, por favor, tá? Essa mesma autora que fala da mágica ordinária, né, que é essa mágica do cotidiano, ela vai dizer que a lista da resiliência é uma lista muito curta, tá?
desses fatores promotores de resiliência, é uma lista muito curta, é uma lista que, por exemplo, eu posso colocar nesse slide aí para vocês, tá certo? O que está dito aí? Cuidadores capazes e parentalidade, então, quem é que cuida de mim e como qual é a qualidade desse cuidado? Mais importante do que quem cuida é a qualidade do cuidado, certo? Então, não importa se é uma mãe, duas mães, uma mãe, um pai, ou se é o pai, ou se é a avó, o que importa é a qualidade do cuidado, tá certo? A qualidade dessa parentalidade. Quais são essas outras relações próximas? É uma tia, é uma avó, é uma vizinha, tá? Qual é o meu sentimento de proatividade diante de problemas da minha vida? Tá? Então, olhem para as crianças e para os adolescentes com esse sentimento de autoeficácia, tá certo? A literatura tem chamado o agency, né? O sentimento de agência, tá certo? O quanto eu acho que depende de mim, eu vou lá e faço, tá certo? Eu me sinto ou não me sinto capaz de resolver esses problemas da minha vida. Essas habilidades de autorregulação, então, todo mundo já teve uma criança pequena, sabe o que é autorregular uma criança, não é? Ajudar a autorregular, então, a criança está desesperada, com raiva, eu seguro no colo para conter, vai passar, meu amor, vai passar, acaricio, falo com cuidado, não é? A mamãe está aqui, a mamãe está... Isso é autorregular, tá? Só que a gente vai crescendo e a gente vai tendo que aprender a fazer isso conosco mesmos. Normanda vai entrar numa aula, está nervosa? Respire fundo, vai dar tudo certo, você estudou para isso. Vai atender um caso difícil? Espera aí, você se preparou, tá certo? Motivação para ter sucesso, autoeficácia, ó, de novo, tá certo? Fé, esperança, crença que a vida tem significado, escolas efetivas, aqui eu queria parar para falar um pouco sobre isso, muitos estudos de revisão de literatura, né, sobre resiliência em crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, destacam o papel da educação, tá certo? Então, fiquem atentos, né, ao papel protetivo que essa relação com a escola pode ter, tá? Será que essa criança tem um sentimento positivo com a escola? Ela se mostra engajada? Ou ela tem uma performance acadêmica diferenciada? Ela tem planos educacionais com relação ao futuro? O que a literatura mostra? Isso está muito correlacionado ao enfrentamento positivo da violência sexual, tá certo? Uma coisa importantíssima, escola e apoio de cuidadores, nessa ordem, apoio de cuidadores e relação com a escola, têm sido descritos como os dois principais fatores preditores de um enfrentamento positivo da violência sexual pelas crianças e adolescentes, tá certo? Quer trabalhar promovendo resiliência? Trabalhe vínculo do cuidador com a criança e trabalhe fortalecimento da relação dela com a escola, tá? Claro que as crianças e adolescentes, elas podem, não é, valorar essa escola num lugar diferente e isso acabar não tendo esse peso que eu estou falando aqui. Mas o que eu estou falando para vocês é que a literatura tem mostrado que os dois fatores que mais exercem influência são esses, né? Relação principal com figuras de apoio parentais, não é, da família e a relação com a escola. Em adolescentes, o grupo de pares exerce um pouco mais de apoio, tá certo? E em adultos, a relação com um parceiro íntimo tende aí a diminuir esses efeitos adversos, né? Considerando que essa adulta, ela foi vítima de violência na infância ou adolescência, tá? O que mais, além das escolas, comunidades efetivas, então,
grupos sociais, ou mesmo essa relação delas com esses equipamentos sociais que as atendem, e práticas culturais efetivas, né? Então, por exemplo, o engajamento dessa criança no lazer, em atividades comunitárias, em atividades culturais. Tudo isso promove, sim, resiliência. Vamos para frente. Eu falei aqui, percebam que o tempo inteiro eu estou tentando fazer o esforço de relacionar tanto aspectos comunitários que promovem resiliência, tá certo? De novo, para quebrar essa ideia de resiliência como algo só individual, tá bom? No entanto, quando a gente vai aprofundar os estudos sobre resiliência familiar, os estudos sobre resiliência familiar têm nos mostrado, não é? Uns processos-chave que eu vou mostrar para vocês agora, no nível da família, que tem fortalecido o enfrentamento dessa violência sexual, tá certo? Eu vou dizer para vocês quais são esses processos-chave. Pode passar, Micaela. Um processo-chave central é o sistema de crenças, tá? E percebam que quando eu digo assim, eu falava lá, né? Quando eu digo assim, atribuir culpa a algo externo e não a si mesmo, ter um sentimento de fé, de otimismo, de que a minha vida não acabou ali, de que a violência não tem última palavra. Isso tem a ver, gente, com o sistema de crenças, tá? Então, o sistema de crenças, eu preciso atribuir sentido à adversidade, tá? Todo mundo é psicólogo, né? Todo mundo já atendeu alguém, todo mundo já viveu as suas dores e vive, e sabe que o processo de cura passa pelo quê? Pela ressignificação. A criança vai esquecer? Não vai. Nós esquecemos as grandes dificuldades da nossa vida? Tomara que não, tá certo? Senão você está com problema de memória. O que é que a gente faz? A gente ressignifica, não é? A gente aprende a olhar para isso e chorar menos, a olhar para isso e botar um curativo e dizer, olha só, tá lá, mas eu estou aqui, eu continuo vivendo, tá certo? Então, eu preciso normalizar adversidades e o estresse. O que é normalizar a adversidade e estresse? Ok, aconteceu, mas a minha vida não vai acabar, tá certo? Não vai acabar. Eu não sou só a pessoa que fui violada, né? Isso só não me define. Eu sou outras coisas, tá certo? Eu continuo sendo uma criança que gosta de brincar, eu continuo sendo uma criança que tenho sonhos, que tenho habilidades, que gosto de pintar, que tenho capacidade de fantasiar, tá certo? Então, fiquem atentos a isso. Eu preciso ver as crises como desafios significativos, compreensíveis, administráveis, né? Eu preciso atribuir causas e explicações. E no sentido da violência sexual, essa causa não pode ser eu, a vítima não pode ser a culpada, tá certo? De novo, é importante trabalhar isso com as vítimas. Eu preciso ter um olhar positivo sobre a minha vida, um olhar de esperança e otimismo, confiança, não é, gente? Que eu vou conseguir superar essas adversidades, confiança de que isso que hoje tanto me dói e que tem gerado empacações na minha vida, né? Não necessariamente vai precisar continuar assim, tá? Isso vai mexer na minha ação, na minha perseverança, em aceitar o que não pode ser mudado, tá? E transcendência e espiritualidade, né? Então, amplos valores, propostas, objetivos de vida, espiritualidade, fé, comunhão, rituais curativos, sonhos, crenças em novas possibilidades, ação social, tá? Então, transcendência e espiritualidade. Percebam, né, que isso que eu estou falando agora, como sendo do âmbito dos estudos de resiliência familiar, a gente já estava falando lá atrás, né?
quando eu citava lá a lista curta de resiliência, ou quando eu listava para vocês os aspectos que têm sido tradicionalmente mencionados nos estudos de resiliência e vítimas de violência sexual, tá? A outra dimensão, pode passar, Micaela, são os processos organizacionais no nível da família, tá? Então, por exemplo, é um sinal de saúde dessa família demonstrar o quê? Flexibilidade, né? Então, essa família mostrar-se aberta às mudanças, demonstrar uma capacidade de se reorganizar e de se adaptar frente às mudanças. Quer flexibilidade maior, gente, do que se adaptar-se, né, nesse sentido ativo, proativo, à descoberta de uma situação de violência sexual na sua casa? Saber que o meu companheiro, né, o pai consanguíneo ou o atual companheiro, né, o padrasto da minha filha, com quem eu tenho um vínculo afetivo que eu amo, abusou da minha filha, quer flexibilidade maior do que essa? Tá certo? Ao mesmo tempo, quer coesão maior com essa criança, que seja capaz de apoiá-la, ainda que para isso eu precise romper um relacionamento, denunciar esse agressor que eu amo, tá certo? Então, é isso que a gente está chamando de flexibilidade e coesão, tá certo? Flexibilidade, por exemplo, para uma parentalidade cooperativa, né? Então, dividir cuidados, organizar essa família de forma que a gente possa dividir cuidados. Não posso hoje levar no aquarela, vai uma tia, vai a irmã mais velha, tá certo? Mas nos responsabilizarmos afetivamente por conter essa criança afetivamente e mostrar para ela de todas as formas que a gente está com ela, tá certo? Acho que deu uma... Por fim, recursos sociais e econômicos, né? Então, essa família precisa sim de apoio social e econômico. A gente sabe que muitas vezes uma barreira muito forte para a denúncia acontecer é essa dependência não só afetiva, mas a dependência material desse cuidador, né? Então, quem vai suprir, né? Então, é preciso que essa família se mobilize em torno desses recursos e seja apoiada quanto a isso, tá? E, por fim, né, os processos comunicacionais que têm a ver justamente com toda essa expressão de sentimentos, não é? Que vocês, mais do que eu, sabem a bomba que é esse momento de denúncia, né, de descoberta, de revelação dessa violência sexual na dinâmica dessa família, né? Então, é muito importante que tanto essa criança quanto os cuidadores possam ser acolhidos nessa sua expressão emocional, né? Naquilo que lhe é mais difícil falar, naquilo que mais faz sofrer, naquilo que muitas vezes ela nem quer falar, tá certo? Eu vou deixar esses slides, né? A Micaela vai liberar, né, no Drive para vocês, e vocês vão poder aí se debruçar, né, sobre cada item desse, em cada componente dos processos-chave, e tentar aí estabelecer uma relação com a prática de vocês, tá bom? Vamos para frente, Micaela? Eu teria muitos exemplos para trazer, tá certo? Mas o tempo não permite, né? Nos casos de violência sexual, né, que a gente já atendeu, já acompanhou de perto, o que a gente tem visto? De fato, o quanto esses fatores que a gente traz aqui para vocês são decisivos, tá certo? O quanto é importante essa análise dos fatores de risco e proteção no nível do indivíduo, da família e da comunidade, tá certo? E do quanto a gente pode ser, sim, como rede de apoio, elementos protetivos. Muitas vezes é a gente quem vai pontuar uma característica protetiva dessa criança. Muitas vezes somos nós, né, que a partir das nossas intervenções vamos trabalhar para diminuir essa culpa, para ressignificar essa falsa
crença de que ela motivou o abuso, então a gente precisa estar muito atento a isso. Esse recorte que eu trago aqui é um recorte de um estudo português, que é um estudo que eu gosto muito, e que elas comparam, né, um grupo que elas chamam de crianças mais resilientes e umas outras de não resilientes, né? Eu não gosto muito dessa divisão, né? Sobretudo dessa adjetivação, tá certo? Mas eu queria convidar vocês para a gente a ler, entendendo que são dois grupos. Um grupo que manifesta mais processos de resiliência e um grupo que manifesta menos processos de resiliência, tá? Ah, Normanda, por que você não quer chamar resiliente? Porque resiliente é adjetiva, tá certo? Ah, você é bonita, você é calma, você é legal, você é resiliente. Quando é o adjetivo, eu começo a pensar que tem pessoas que não são resilientes. E não é nessa perspectiva teórica que a gente trabalha, tá? O que é que as autoras encontraram? No que se refere ao impacto da violência sexual, os resultados revelam uma tendência para o aumento do impacto negativo do problema após a revelação, na maioria dos participantes do estudo. Então, esse momento da revelação, ele é central. Especificamente, os efeitos negativos predominantes são, olha aí os fatores de risco, os efeitos, tá certo? A vergonha, o estigma, né? A culpa e o medo. Os discursos sociais e culturais surgem também como uma variável que interfere nas significações que a vítima constrói, sendo que as crenças e estereótipos de culpabilização da vítima tendem a estar associados a maior sofrimento psicológico, aquilo que a gente conversava. Para além destes efeitos, as expectativas de justiça tornam-se particularmente relevantes para as vítimas, sendo a condenação do ofensor encarada como uma forma efetiva de validação da sua experiência abusiva, tá? Então, coloquem aí, dentro de tudo que a gente falou, as expectativas que a vítima e a família têm acerca da responsabilização do agressor, tá? Quando analisamos as diferenças nos efeitos do abuso em função dos dois grupos de participantes, né? Aqueles que manifestaram processos de resiliência e os que manifestaram menos processos de resiliência, nós verificamos que os participantes do grupo 1, os que manifestaram mais, reportaram uma forte estigmatização associada a sentimentos de diferença interpessoal, maior tendência para experienciar o medo como central na sua vivência do abuso. O grupo menos resiliente, tá certo, gente? Eu me equivoquei ali. O que menos vivenciam. Então, são aqueles que mais experienciam o medo, que têm maior tendência de culpabilizar-se pela manutenção do segredo, que têm a maior percepção do abuso como uma armadilha ou uma traição interpessoal, que tem mais ansiedade frente a relações futuras e receio face à homossexualidade. Então, eu vou ser homossexual porque eu fui abusado, tá? Certamente esses são os meninos, né, mais frequentemente. E uma maior ambivalência face ao processo judicial, ou seja, eles acreditam menos, né, que essa justiça vai de fato fazer justiça, tá certo? Eu trouxe esses elementos aqui como elementos que, ao mesmo tempo, confirmam aquelas coisas que a gente vem falando, como também introduzem aí uma dimensão que é menos citada nos estudos, que é a questão da expectativa quanto ao papel da justiça nesse processo, tá? Então, uma boa expectativa quanto ao efeito da justiça parece ter também um efeito protetivo, tá? Acho que é isso, eu deixei o meu e-mail aí para caso vocês queiram fazer alguma pergunta mais específica. Alguém quer comentar, gente? Uma perguntinha? Pode voltar, Micaela, para você. Obrigada, querida. Bom dia. Bom dia, Amália. Vou só comentar uma situação que aconteceu comigo ontem, numa conversa informal com uma amiga, que é vereadora numa cidade, e ela comentou uma situação de violência sexual que aconteceu,
e a pessoa foi responsabilizada, né? O autor da agressão foi julgado e tal, só que ela questionava o porquê da vítima, né? Da pessoa lá que sofreu a violência, ter revelado tantos anos depois. E aí eu fui explicar a ela, né, que tinha todo um processo, né, que aí ela disse, porque ela disse que ele começou a dar bombons a ela, dava uns presentinhos, e por que essa sem vergonha não avisou antes? Ela disse até dessa forma. E aí eu fui explicar para ela por que é que a menina não era sem vergonha, né, e assim, quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente vê a importância de se trabalhar realmente a comunidade em que essa pessoa está inserida, a família, porque é o que eu sempre bato aqui no meu local de trabalho. Não adianta a gente trabalhar só no 18 de maio e fazer só uma caminhada e trabalhar só a criança ou adolescente para reconhecer o que é o toque abusivo. Se essa família e a comunidade não souberem, não entenderem também tudo isso que a gente tem trabalhado durante esses 2 meses, né? Não vai ser protetivo. E era só para citar esse exemplo. Perfeito, Amália. Os estudos falam justamente isso. Então, ações de conscientização no nível individual, né, como essa que você falou, né, como o 18 de maio também tende a trabalhar muito, elas são importantes, mas elas são ações de menos impacto social, tá certo? As ações de maior impacto são justamente aquelas que fazem isso que você falou aí, articulam ações, tanto no nível individual, então, capacitando essa criança e adolescente para entender certas coisas, né? Mas também incluindo a família e a comunidade aí. Brilhante a sua colocação, tá? Totalmente de acordo com esse modelo aí de resiliência que eu tentei apresentar para vocês. Muito obrigada. Mais alguma coisa, gente? Faz sentido entender resiliência assim? Faz sentido? Vamos trabalhar nessa perspectiva, né? Eu sei que vocês já trabalham, mas ao mesmo tempo tentar reduzir aí os ruídos e incompreensões, né? Sobre esse contexto sobre esse conceito que muitas vezes é tão mal compreendido. Diga aí, Daniele. Olá. Aproveitando o que a colega estava falando, né, a questão da Lei Joana Maranhão, mas assim, existem muitos casos que a gente tem conhecimento de pessoas que sofreram essa situação antes de 2012 e de alguma forma gostariam de reparar esse dano sofrido, só que assim, antes de 2012, o prazo de prescrição não pode ser contado, né, a partir da maioridade. Então, assim, a gente trabalhar na questão da resiliência, de ressignificar, não tendo esse recurso jurídico também, que às vezes as pessoas chegam com essa ânsia, né, de, eu quero reparar, eu quero, agora, nesse momento, eu gostaria de colocar o meu agressor no devido local. Perdeu o áudio dela, gente? Perdeu? Daniela, a gente não escuta você. Acho que a conexão dela caiu. Tá. Acho que o que ela traz, né? Desculpem, o meu cachorro está latendo. E está bem aqui do meu lado. Depois eu tiro ele daqui. Acho que o que ela traz aqui é justamente essa necessidade de ajuste, né, entre lei e proteção. Então, do quanto a gente precisa que a lei esteja do nosso lado, né? Achei bem pertinente esse exemplo que ela trouxe, né? Então, somente a partir da vigência da lei, algumas coisas foram permitidas. Por isso que a gente precisa tanto dessa lei, tá certo? Gente, a gente abre aqui 5 minutinhos para o que vocês quiserem colocar, reforçando a importância de todos responderem, tá certo? Em breve a gente vai entrar em contato, enviar os certificados por e-mail para vocês, tá certo?
Uhum. Alguém quer colocar alguma coisa, percepção, sugestão? Obrigada, Juliana. Uhum. Foi feito com muito carinho, né, com muito empenho. Essa capacitação, acho que ela começou a ser delineada lá por dezembro de 2020 ou janeiro de 2021, não sei exatamente, mas só para vocês saberem, né, que a gente caminhou bastante para chegar até aqui, né, delineando com cuidado, contando aí com a colaboração de colegas, né, com bastante conhecimento nos temas, e que foi pensada, foi feita com muito carinho, né, pensando também nessa qualidade, né, de poder proporcionar esses momentos para vocês, não é? Então, espero que tenha sido positivo, que vocês tenham agregado, né, conhecimentos, experiências, e esperamos nos encontrar em outras oportunidades. Muito obrigada, de verdade, pela partilha. Uhum. A Juliana dizendo, maravilha a capacitação, obrigada. A Narjara, só agradecer por esse espaço de aprendizagem, foi maravilhoso. O Walter, adorei participar desse momento. A Michelle, a capacitação foi excelente. Parabéns, a Narjara. E a Letícia, muito obrigada pela construção do grupo e disponibilidade de vocês, foi muito bom. Gostaria de agradecer pela oportunidade de uma formação tão potente, feita por referências da área e também tão queridas como Normanda e Micaela. Obrigada. Obrigada. Obrigada pelo carinho e profissionalismo. Muito bom. Coisa boa. Vocês conseguem identificar alguma especificidade dessa capacitação, gente? É uma curiosidade minha. É uma curiosidade. Alguma especificidade, né? Imagino que vocês já passaram por tantas capacitações, eu fico me perguntando se essa teve alguma especificidade. Eu acredito que o olhar mais voltado para a questão social e comunitária no trabalho com a violência, atuando na saúde e também na educação, faltava um pouco desse aspecto mais social. Então, essa capacitação proporcionou esse olhar. Uhum. Ótimo. Obrigada, Daniele. Esse feedback para a gente é importante. A Andresa diz, a prática na realidade mesmo. Ok. Eu concordo com Daniele no que ela traz, porque a lei é de 2017, né, mas ainda tem muitas dúvidas em relação a como se dá, né, essa questão da escuta e falta também orientações, principalmente para quem é da educação e da saúde, né, para a gente que trabalha na assistência já tem alguns parâmetros, né, já publicados de como atuar, mas tem a falta desses documentos assim mais específicos norteando a atuação de quem está na saúde e quem está na educação. Né? Massa. Ok, ok. Então, da minha parte, muita gratidão a vocês. O tempo de vocês é muito precioso para a gente, é a experiência de vocês. Eu acho que faço das palavras da Micaela a minha, foi uma capacitação que foi muito pensada. A gente pensou em propor por um caminho diferente, né, Micaela? E chegou uma hora que a gente não queria aguardar mais, nem esperar mais, e foi quando a gente decidiu que faríamos a capacitação online, pesando muito que público abrangeríamos, tá certo? Eu tenho certeza, assim, do quanto vocês tiveram acesso ao que de melhor há no país, né? Eu já fiz essa fala, os colegas extremamente qualificados, e não só pela experiência acadêmica, mas também pela relação com a prática, então vocês tiveram que há de melhor, mas eu também não posso deixar de ressaltar, assim, quando a gente abriu a capacitação, as pessoas enlouquecidas pelas vagas, né? E nós escrevemos 120 pessoas, tá? E, em média, nós tivemos presente aqui 60 pessoas, né?
e eu acho que entre o pré-teste e o pós-teste a gente vai ficar com umas 50, imagino eu, tá certo? Então é inevitável dizer também onde foram parar esses 70 que se inscreveram, que talvez tomaram a vaga de outros colegas de vocês, né? E que infelizmente não estão aqui, tá? Não tem nada de negativo nessa minha fala, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente otimista e focada no positivo, e tenho certeza que os 50 que concluíram a intervenção vão potencializar isso tremendamente, né? Mas queria dizer esse dado de bastidor para vocês também, né? Meio que prestando contas aí da nossa proposta inicial, né? Então, enfim, agradeço imensamente a adesão, o cuidado, a qualidade das discussões, né, Micaela? Um Uhum. grupo muito preocupado também, muito engajado, e eu quero elogiar isso. Tá? Fiquei feliz pelos feedbacks que vocês deram aqui sobre essas especificidades que vocês perceberam, mas também queria dizer que um diferencial muito importante foi a qualidade das discussões trazidas por vocês, né? Então, essa é um pouco da minha percepção, Uhum. tá? A gente pretende, Micaela, organizar um evento para devolver os resultados, né, da capacitação, então a gente espera contar com vocês também, tá certo? Uhum. Ótimo. E agradecer, não é, essa partilha, a gente fica feliz, né, pelo Ceará, né, ter profissionais como vocês, de psicologia. A gente era muito importante, né, estar próximo dos PCs, nos diversos contextos, né, dessa atuação voltada, né, para as demandas de violência sexual. E a gente encerra essa capacitação muito feliz, né, muito satisfeitas, né, com as trocas que tivemos aqui, pela potência que essa capacitação pode ter sido, né, para cada um, pelos atravessamentos, né, que poderão ter aí em termos de práticas, não é? Então, para a gente é algo assim muito caro mesmo, importante, né, estar trabalhando com a categoria de psicólogos, né, e poder também estar estendendo essa capacitação para outros profissionais que venham a ter interesse, né, e não somente da assistência e da saúde, né, mas da rede como um todo. E assim, eu imagino que nós não iremos parar por aqui, né, outras capacitações virão, esse também é um compromisso nosso, não é, enquanto pesquisadoras, né, podermos transitar, não é, no campo do social, com a inserção social, com as capacitações, né, estando nos serviços, quem sabe até, mas para a gente é muito importante isso, porque também fazemos parte, né, desse todo e diz respeito à proteção, né, de crianças e adolescentes. Então, só Isso. gratidão mesmo por essa caminhada. É isso, nos vemos em breve, gente. E sigam as nossas redes sociais, os eventos do Lesplexos, contem conosco. Como a gente sempre disse, esse é o projeto do pós-doutorado da Micaela e a gente ainda vai aprontar muito, viu? Obrigada, um abraço em cada uma. Sigam fazendo a diferença. Adorei conhecer vocês, viu? Um Tchau, tchau. beijinho. Tchau, tchau. Ó, Normanda, tinha mais um comentário aqui falando das atividades.